Boa noite a todos. Sejamos bem-vindos. E hoje, como vamos falar sobre o Consolador, que possamos ter nossos corações inteiramente abertos, disponíveis, para entendermos as palavras do Cristo e o que viemos buscar nesta casa, que esclarece e consola. Transcorria o ano 33 da nossa era. Era uma quinta-feira. Como era de costume, Jesus se reunia com seus apóstolos na partilha do pão, do vinho, da troca da conversa. Mas aquela quinta-feira era especial. Ela tinha características especiais. Os judeus estavam festejando o Pessá, que é a passagem, os festejos que para nós é a Páscoa, e eles festejam como o momento em que é festejada a libertação do povo judeu do jugo dos egípcios. E esses festejos ocorrem por uma semana. Durante uma semana, acho que lá atrás não estão ouvindo. Durante uma semana ocorrem estes festejos, e nesta quinta-feira, Jesus estava um pouquinho diferente. Ele parecia mais introspectivo, talvez até um pouquinho entristecido, mesmo sabendo tudo o que ia acontecer, tinha o coração um pouquinho pesaroso. E ele aproveitou este encontro para conversar, reviver, trazer novamente ensinos que ele já tinha passado aos apóstolos, para que ficassem muito firmes na memória de cada um. Foi o momento em que ficou caracterizado e conhecido pela humanidade como a última ceia. E neste encontro, Jesus aproveitou para falar da importância da humildade, da importância do amor ao próximo. Salientou que existem muitas moradas na casa do Pai, que Ele era o caminho, a verdade e a vida. Mas um ponto peculiar e importante também foi abordado, além de outros tantos assuntos. Ele falou do Consolador. Ele disse as seguintes palavras que foram registradas por João no capítulo 14, versículo 15 a 17 e 26. Diz assim: Se vós me amais, guardai meus mandamentos. Rogarei a meu Pai, e ele vos dará outro Paracleto, que estará convosco para sempre. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber porque não o vê e não o reconhece. Vós o conhecereis, porque está em vós e permanece convosco. Não vos deixareis órfãos, voltarei para vós, mas o Paracleto, o Santo Espírito, que meu Pai enviará em meu nome, ele vos ensinará todas as coisas e vos fará relembrar de tudo aquilo que eu vos tenho dito. Então, Jesus trouxe essas palavras, fazendo com que as pessoas começassem a pensar, que os apóstolos soubessem que ele era o primeiro Consolador, mas que outro viria. Paracleto é uma palavra em grego que significa o advogado que vem para instruir, para esclarecer. E dentro deste processo de esclarecimento, Jesus disse que viria o Consolador para que pudesse dizer e ensinar tudo aquilo que ele ainda não podia dizer, que as pessoas não estavam preparadas para ouvir, para trazer os esclarecimentos e o consolo necessário para os corações e para as dores, para libertar todos nós da humanidade da ignorância, para consolar
trazendo a esperança. E passam-se os anos, e chega 1857. E sob o comando do Espírito de Verdade, o professor Rivail organiza a obra da doutrina espírita, o Espiritismo. Em 1857 é publicado a primeira publicação de O Livro dos Espíritos. E nesta obra, então, começa a surgir com todo o estudo, com todo o direcionamento, os esclarecimentos de uma série de informações extremamente importantes para a humanidade, trazendo consolo, esclarecimento de que existe um mundo extrafísico, que a vida não termina no túmulo, que nós só deixamos, pelo fenômeno da morte, o corpo físico. Que quando um ente querido parte, não é uma separação definitiva, ela é temporária. Traz informações nos dizendo que aquele ente que amamos, que ficamos vinculados pelo real sentimento de afeto, pelo espírito. E tantos outros. Vem trazer o esclarecimento e a informação por que sofremos e para que sofremos. Então, depois de tantos anos, 1857, e aí na sequência vieram as outras obras, Livro dos Médiuns, Evangelho segundo o Espiritismo, Céu e Inferno, a Gênesis, formando o Pentateuco kardeciano da doutrina espírita. Mas o que faz com que pensemos que a doutrina espírita é o consolador prometido? Será que Allan Kardec, professor Rivail, que depois usou o pseudônimo de Allan Kardec, será que ele simplesmente apropriou-se deste processo dizendo que seria o consolador? Não. Nós vamos ver que os fatos demonstram porque a doutrina espírita tem como base fundamental os ensinos de Jesus. E nós sabemos que ele nos deu direcionamento para que pudéssemos encontrar a felicidade, para que pudéssemos seguir a nossa trilha de libertação da nossa ignorância, de alcançarmos o processo de evolução a que todos nós estamos destinados e que requer trabalho, mas realmente precisamos buscar. Então, lá na Gênesis, no capítulo 1, Kardec escreve assim: o Espiritismo, bem longe de negar ou de destruir o Evangelho, vem ao contrário confirmar, explicar e desenvolver pelas novas leis da natureza que revela tudo o que o Cristo disse e fez. Traz a luz sobre os pontos obscuros dos seus ensinamentos, de tal sorte que aqueles para quem certas partes do Evangelho eram ininteligíveis ou pareciam inadmissíveis, as compreendem sem esforço, com a ajuda do Espiritismo, e as admitem. Veem melhor a sua importância e podem separar a realidade da alegoria. O Cristo lhes parece maior, não é mais simplesmente um filósofo, é um mestre divino. Então vejam, estas palavras escritas na Gênesis por Allan Kardec vêm reiterar aquilo que Jesus colocou lá na última ceia para os apóstolos. Rogarei ao Pai, e Ele enviará outro Consolador, ou seja, aquele que pudesse esmiuçar os seus ensinos e trazer o consolo para todo aquele coração sofrido. E desta forma, nós temos condições de, buscando o amparo, buscando o esclarecimento, combatendo a nossa ignorância espiritual, ter o consolo de uma série de questões que está intrínseca em nós. Temos dentro de nós muitos questionamentos. O que vai acontecer conosco quando desencarnarmos, quando morrermos?
Onde fica nosso corpo? O que acontece com o espírito? Até onde vai nossa liberdade? O que é esse tal de livre-arbítrio? O que é essa tal da lei da causa e efeito? Por que algumas pessoas sofrem tanto, padecem, outras nem tanto? Por que tantas disparidades sociais? Existe reencarnação? Realmente vamos voltar? Vamos ter outro corpo? Como é que funciona tudo isso? E esta doutrina vem descortinar, tirar este véu e progressivamente nos informar, trazendo o consolo do esclarecimento. E Kardec diz mais: se considera, por outro lado, a força moralizadora do Espiritismo pelo objetivo que assinala para todas as ações da vida, pelas consequências do bem e do mal que faz tocar com o dedo, a força moral, a coragem, as consolações que dá nas aflições, por uma inalterável confiança no futuro, pelo pensamento de ter perto de si os seres a quem amou, é o Espiritismo, o Consolador, anunciado por Jesus. Está lá na Gênesis, capítulo 1, item 42. Então temos o esmiuçar de Kardec, que nos diz que inteiramente alicerçado nos ensinos de Jesus, fazendo as escolhas adequadas, abrindo nosso coração para estes ensinamentos do Mestre, nós teremos condições de passar bem melhor pelas situações de desafios e sofrimentos, porque temos que entender que ainda, mesmo que estamos num término de época, de fase da humanidade, ainda estamos no finalzinho do mundo de provas e expiações. E esse estágio de evolução é caracterizado por uma série de desafios que apresentam sofrimentos, que apresentam dores, que nós não temos como fugir, faz parte do nosso processo de evolução. E Jesus quer nos amparar. Jesus veio para nos ensinar o caminho de como fazermos as escolhas para discernir entre o bem e o mal, para seguirmos os ensinos e encontrarmos o caminho certo do cumprimento das leis divinas. E nós, como crianças ainda espirituais, como seres que já nos desenvolvemos uma parte, mas ainda estamos longe de ter a certeza de tudo e a clareza, ainda erramos. E erramos por quê? Porque faz parte do processo de desenvolvimento. A exemplo de uma criança que não tem discernimento por uma série de situações e que não pode acompanhar na escola determinado estágio evolutivo, nós também, espiritualmente, nos acontece isso. E é por isso que Chico diz com tanta propriedade: sofreis, diz ele, espera e confia. Não te furtes de lembrar que somente a dor do mundo nos pode regenerar. Ai, a dor do mundo. Então, aí nós paramos para pensar um pouquinho. Mas Deus, que é infinitamente bom e justo, nosso Pai Todo-Poderoso, Ele quer que soframos? Será que é este o caminho mesmo? Não. Na realidade, Deus não quer que a gente sofra. Só que Ele sabe que nós ainda vamos tropeçar em nós mesmos, nos nossos próprios erros. E nós, tropeçando nestes erros, nós fazemos com que aconteçam sofrimentos que não temos como fugir. Porque nós fazemos a colheita de nossas próprias ações, nós somos colhedores do nosso passado. E precisamos, diuturnamente, estarmos atentos ao que pensamos, ao que falamos, ao que sentimos, como direcionamos tudo isso. Porque esquecemos muitas vezes, pelo aceno da matéria, por vivermos neste corpo, por sermos um espírito encarnado, a matéria nos acena com paixões, com situações que nos confundem. E nós esquecemos que o essencial é o espírito. E deixamos muitas vezes de lado esta essência espiritual, nos reportando inteiramente para a matéria, não que ela não seja importante, ela é importante, porque através da matéria o espírito fará o seu processo de evolução e nós temos direito ao bem-estar, mas tudo tem a medida certa. E nós fugimos
pela nossa ignorância, deste nível de equilíbrio, do ponto de equilíbrio para as nossas escolhas. E vemos no Evangelho segundo o Espiritismo, lá no capítulo 5, é um dos maiores capítulos do Evangelho, é falado sobre bem-aventurados os aflitos. Ali, nós temos esclarecimento sobre o porquê de muitas dores e muitos sofrimentos. Ali fala das dores do passado, porque sofremos, a colheita que fazemos, traz uma série de informações extremamente importantes. E olha como foi compilado de uma forma muito didática o Evangelho, porque vem lá o capítulo 5 que fala bem-aventurados os aflitos, falando de todas as dores e sofrimentos porque a humanidade pode passar, e na sequência, o capítulo 6 fala o Cristo Consolador. E olha o título que foi colocado, o Cristo Consolador. E é um capítulo lindíssimo, lindíssimo. A totalidade vem pelo Espírito de verdade, com muitas informações importantes para aliviar os nossos corações. Então, vem o Evangelho na sua sequência, explica as dores e em seguida diz, aqui está o Consolador. Por aqui pode seguir o teu caminho. E aí diz lá no capítulo 6, no Cristo Consolador, no item 4, o Espiritismo vem na época predita cumprir a promessa do Cristo. Preside ao seu advento o Espírito de verdade. Ele chama os homens à observância da lei. Ensina todas as coisas, fazendo compreender o que Jesus só disse por parábolas. Agora, já estamos amadurecidos para que possamos ouvir de forma mais clara, de forma mais profunda, o que Jesus veio nos ensinar, amorosamente. E ele continua conosco. Tanto que, se aprofundarmos os estudos sobre as suas parábolas, sobre os seus ensinos, cada vez que formos ler, de acordo com como está o nosso coração, lá vem uma resposta. Lá vem um consolo, lá vem um esclarecimento, lá vem uma luz necessária para que possamos fazer as escolhas certas. E neste mesmo capítulo, no item 5, lá no Cristo Consolador, tem uma partezinha belíssima que diz assim: venho como outrora os transviados filhos de Israel, ou seja, estou vindo novamente, trazer-vos a verdade e dissipar as trevas. Escutai-me. O Espiritismo, como fez antigamente a minha palavra, tem de lembrar aos incrédulos que acima deles reina a imutável verdade, o Deus bom, o Deus grande, que faz germinem as plantas e se levantem as ondas. Revelei a doutrina divinal, como um ceifeiro, reuni em feixes o bem esparso no seio da humanidade e disse: vinde a mim, todos vós que sofreis. Lindo, né? Então, vinde a mim, todos vós que sofreis. Aí entra Jesus. O que Jesus, por que então? Nós temos que entender que esta doutrina vem tirar o véu da nossa ignorância, acalmar as nossas dores, esclarecer e dizer os porquês e os paraquês, mas existem formas. Porque de nada adianta a Luísa sentar e pedir. É uma parte. Sim, devemos pedir e obtereis. Mas é o suficiente? Não. Precisa uma série de fatores e mais entender qual o mecanismo que Jesus quer de nós, qual o caminho que ele quer que trilhemos. O que será que ele quer? O que ele quer nos dizer quando ele diz: vinde a mim, vós que sofreis? Jesus, o Consolador. Ele, o emissário. Jesus é o Consolador não porque ele vem tirar a dor, mas ele vem para ressignificá-la.
Este é um ponto extremamente importante. Porque imaginem só, como se nós entendermos que somos seres em processo de transformação, como Jesus vai tirar de nós a oportunidade de aprender? E nós fazemos as escolhas para aprender trilhando aquele caminho. Jesus veio consolar dizendo, não se desespere, essa dor vai te regenerar. Vai fazer com que haja no teu coração, se assim tu quiseres, diz Jesus, se assim aceitares os meus ensinos, vai mostrar qual o caminho a ser trilhado e de que forma a ser trilhado. Porque na realidade, vamos ver ainda na noite de hoje, nenhum de nós fica no desamparo. Ninguém fica no desamparo. Nenhum filho de Deus é desamparado em momento nenhum, independente do débito que tenha frente à lei divina. Porque quanto mais devedor, mais doente, mais precisa de médico. E Jesus é o grande médico das almas. Jesus não veio prometer tirar as nossas responsabilidades, nosso dever, que temos que ser felizes e abandonar nossos compromissos e só curtir a vida. Aquela situação que todos nós dizemos assim, eu vou fazer a caridade depois que me aposentar, por enquanto não posso isso, ou não posso aquilo, eu vou fazer isso depois de, eu vou depois de, ou disso, daquilo outro. Não posso. Ele vem, não é esta a consolação de Jesus, ele vem dizer, tu és responsável pelos teus atos. A vida é o aqui e é o agora. O ontem é a nossa colheita. O amanhã é o nosso plantio de agora. Então, se quisermos evoluir, se quisermos aprender, se quisermos ter Jesus no coração, como o médico da nossa alma, como o guia, aquele que mantém o leme da nossa vida, é necessário que haja um trabalho responsável, sério, porque cada um de nós é responsável por si. Não temos como passar nem para Jesus a responsabilidade que é nossa. E muitas vezes nós atribuímos a Deus um compromisso que é nosso. Ele, na sua infinita perfeição, nos dá a vida, nos dá a oportunidade, cria leis perfeitas e nós queremos que Ele resolva situações nossas. Nós esquecemos que estamos aqui numa grande escola. A vida é uma escola. Passar por uma existência é a vivência dos aprendizados. Passar pelos desafios, pelos sofrimentos, pelas dores atrozes de doenças, de perda de entes queridos, de perda de emprego, de seja do que for, daquilo que nos abala as estruturas, sejam de ordem comercial, afetiva, não importa, espiritual, tudo é o desafio para o crescimento. E é isso que Jesus vem nos dizer. Aqui estou para amparar e consolar. Mas não vou fazer por você. Cada um é responsável por si. Sua consolação é ligar-nos ao dever, às nossas responsabilidades, com a consciência que este sofrimento passa e nos purifica e ilumina. Purifica e ilumina se efetivamente buscarmos o conhecimento libertador. Aquele dito popular que o vinho, para alguns, pode virar vinagre, né? Para outros fica cada vez melhor com o passar do tempo. Com o nosso coração em relação aos sofrimentos também é assim. Em relação aos desafios da vida, a vivência do dia a dia. Porque para uma pessoa, uma mesma situação, o mesmo patamar de sofrimento, digamos assim, a mesma experiência, para um pode ser terrível, avassaladora, destruidora, uma experiência que marca para todo sempre, que eu nunca vou conseguir me desvencilhar daquele sofrimento. Para outro, um aprendizado enorme,
que impulsiona para mudanças e para olhar a vida de um outro patamar, realizando mais. E na realidade, tudo aquilo que passamos são escolhas nossas. Podem não estar conscientes, mas são. É uma colheita só nossa. Não que seja castigo, não é castigo. Absolutamente. É a vivência terapêutica do aprendizado. Assim como eu sou um zero à esquerda em química e física, não sei nada. Se eu for me sentar no banco de escola, vou ter um sofrimento atroz, os meus neurônios vão entrar em parafuso. Mas tem pessoas que conseguem. E isso vai gerar sofrimento? Vai gerar sofrimento. E eu preciso aprender algo. Um dia eu vou ter que aprender física e química. Em alguma das minhas reencarnações futuras. Isso gera sofrimento? Gera. O desconhecimento gera sofrimento. Se eu precisar prestar um exame, vai me faltar conhecimento. Assim são as situações. A nossa vivência é para que nós possamos aprender com a situação do desafio. A dor não tem o papel de punição, não tem o papel de responsabilizar, tem o papel de educar. A partir de hoje, nós precisamos pensar com este viés. A dor, o sofrimento, o desafio, qualquer situação que nos tire da zona de conforto, nos ensina. Mas nós precisamos nos abrir para este aprendizado. Nós precisamos querer aprender para não ser aqueles detentores do processo da autopiedade, do coitadismo. Eu não posso, eu sou pior, eu só sofro. Todos nós precisamos uns dos outros. Todos nós. Por isso que Deus nos criou gregários, para que juntos pudéssemos nos auxiliar, aprendermos juntos e nos amparar. E cada um sabe até onde pode ir em relação ao outro, qual é o seu limite, mas precisamos estar abertos a este processo interno de educação. Olhar a nossa dor e o nosso sofrimento como a bendita dor que vai fazer com que algo se modifique, porque existe um motivo. Como dizia São Francisco, né, quando teve os olhos queimados, então, amado fogo que queima meus olhos, assim também. Por que não? Não estamos à altura dele, mas que possamos trabalhar nossos corações para esta busca. Porque Deus não pune. A dor, ela surge quando estamos preparados para compreender a lição que ela vai nos trazer. Somos tão amparados, tão abençoados, que, independente do tamanho da dor que tenhamos que sofrer, sempre somos consultados antes de reencarnar e é mensurado. Não pede tudo, não queira resgatar tudo numa vez só. Vai ser grande, então vamos devagar. E ainda tem o amparo. O nosso mentor, o nosso anjo guardião está ali ao nosso lado, sempre tentando nos auxiliar, nos esclarecer, nos amparar. E a lei de causa e efeito, essa lei divina tão perfeita, ela é maleável. Porque mesmo que nós tenhamos débitos atrozes, que teríamos que passar muitas dores, Deus nos oportuniza resgatar pelo amor. Veja que bondade! Então, nos entregando a este processo de entender o que é o bem, os ensinos de Jesus, amar o inimigo, trabalhar o crescimento da humildade, combatendo o orgulho e o egoísmo, nós vamos o quê? Nós vamos crescer, contribuir à nossa volta e fazer com que possamos, tendo o aprendizado, cobrir os nossos débitos passados pelo amor. Somente neste momento temos a oportunidade de passar pelas experiências dolorosas e entender que passamos porque elas sedimentam nossas conquistas morais. É a forma como vemos os desafios, a forma como entendemos a dor e o sofrimento.
Por exemplo, se eu quero aprender a virtude da paciência, não vai ser onde todos concordam comigo. Vai ser onde as pessoas pisam no meu calo. Não é assim? Porque se eu chego num local com tamanho da minha prepotência, só eu mando, só eu falo, e os outros só obedecem e baixam a Cristo, eu nunca vou trabalhar a minha prepotência. Mas se surge alguém que diz só um pouquinho, não é bem assim, opa, pisou no meu calo, pisou no meu orgulho. Então é o momento de refazer, é o momento de rever. Aí vai depender a forma de como lidar com essa situação. E Jesus nos diz, Jesus nos ensina a forma amorosa de olhar para as diferenças, de partilhar, de respeitar, de conviver e buscar este alimento interior, este plantio. Se eu quero aprender a benevolência, vai ser onde de fato as pessoas não reconhecem o que eu faço, para eu aprender a dar sem esperar a troca. É o combate da vaidade. É neste momento de dificuldade que as virtudes sedimentam no coração. É bem assim, trazendo estas situações todas de desafio que nós vamos, então, aprender. E nós espíritas, muitas vezes, nós falamos sobre a dor e dizemos a dor é uma prova, a dor é uma expiação, a pessoa está passando por isso porque é resgate, ou então ele é tão forte que vai cumprir uma missão. Isso é importante? Sei. Não saberia responder para vocês. Eu só digo para vocês que o mais importante é aprender com ela. De repente, o coração de cada um vai responder se quer saber efetivamente a resposta ou não, mas o que vai resolver é aprender com os acontecimentos da vida. É isso que Jesus vem nos ensinar. Então, a dor ensina. E por que a dor? Por que pela dor? Aí eu parei e eu preciso entender por que a dor. Aí Leon Denis responde. Lá no livro, Leon Denis foi um contemporâneo de Kardec, deixou várias obras para nós espíritas lermos, estudarmos, interessantíssimas, de um cunho muito profundo, e no livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor, na sua terceira parte, ele fala das potências da alma. E é muito interessante entendermos, quando Leon Denis aborda nessa terceira parte as potências da alma, ele fala, eu não vou lembrar todas, mas ele fala do pensamento, ele fala do livre-arbítrio, ele fala da vontade, ele fala do amor, ele fala da consciência e da dor. São 8. E ele fala da dor. Então vejam, potência é aquela marca de Deus em nossa essência, em nosso espírito. Então, amor, todos nós sabemos amar e ainda não aprendemos o caminho, mas está cunhado lá na nossa essência o amor. Assim como também está cunhada a dor. E está cunhada a dor para que ela possa ser o mecanismo de transformação. Deus, perfeitamente entendendo que seríamos seres extremamente teimosos, com uma série de dificuldades, não. Tem que ter lá uma marquinha que faça com que eles possam rever as situações. Mas nós não queremos sofrer. Muitos dizem que nós espíritas fazemos apologia à dor. Não é. Nós buscamos o entendimento, porque tudo aquilo que a gente busca entender facilita a aceitação, facilita o processo de seguir em frente. Temos o exemplo de outras filosofias e religiões que têm medo da dor. E nós temos que aprender a não ter medo da dor. Nós temos que buscar a origem da dor, seja ela do tipo que for. Buscarmos a origem para que a gente possa aprender a não repetir o erro, porque no momento em que aprendemos, não se repete aquela situação, não vivemos a dor. Quando se vem
diante da dor, muitas vezes eles paralisam em pensamento como, se você servir a Deus em sua vida, será de muito dinheiro, muita saúde, nada de ruim acontecerá com vocês. Será que é assim? Não. Nós temos que fazer a nossa parte. Se nós não fizermos, não tivermos aquele olhar para a nossa essência, tendo a clareza de que somos seres espirituais e que foi-se o tempo de só pensar na matéria, que a matéria é o mecanismo, é a ferramenta para o nosso processo evolutivo, importante sim, mas temos que lembrar que somos espíritos encarnados e que existem motivo para tudo, acaso não existe. Deus a tudo criou e a tudo tem um objetivo. Então a dor tem o seu objetivo é educar, e é isso que Jesus vem nos ensinar. Ele foi o exemplo maior da dor, de passar a dor atroz e seguir firme. E ele disse, bem-aventurados os aflitos, porque eles serão consolados. Mas como se pode ser feliz por sofrer se não se sabe por que se sofre? Por isso que nós temos que meditar, orar, elevar o pensamento, avaliar nossos pensamentos, nossas atitudes e verificar o que está acontecendo comigo. Por que eu sofro? Então, nesta doutrina que esclarece e consola, nós temos condições de buscar o conforto para as aflições, o conhecimento para a nossa melhoria, a justificativa para os nossos sofrimentos. Nós temos condições de dar sentido à vida, pois aprendemos que não termina no túmulo, no momento da morte do corpo físico. Tanta coisa nos vem de esclarecimento e de consolo. E aí perguntamos, é ou não é a doutrina espírita o consolador prometido? Quanto vem nos trazer? Nós só precisamos nos abrir. E está aí, os centros espíritas abertos, a doutrina espírita está aberta para receber todas as pessoas que quiserem vir. E no momento em que chegamos a um centro espírita, cada pessoa vem ao centro espírita com determinados objetivos. A grande maioria pela dor. E por isso, nós buscamos, neste livro, Dimensões Espirituais do Centro Espírita, da dona Sueli Caldas Schubert, ela nos fala sobre este momento que estamos passando aqui agora. E é muito bonito o que ela relata nesse livro. Ela diz assim, no transcurso da exposição doutrinária, grande amparo é prestado ao público. Equipes especializadas atendem aos que apresentarem condições espirituais mentais favoráveis, receptivas, medicando-os e até mesmo realizando cirurgias espirituais. Olha que lindo isso. Então, quem não é amparado? Como não ser consolado frente a essa amorosidade intensa? De virmos aqui e abrirmos os nossos corações e nos deixarmos envolver por esta espiritualidade amiga que só quer o nosso bem. Está aqui para nos amparar. E neste mesmo livro, na sequência, ela relata que o espírito Manuel Filomeno de Miranda fala o seguinte na hora do passe, seja na salinha do passe, seja aqui na sala, quando é solicitado o passe espiritual, é dito assim, Manuel Filomeno de Miranda relata, os portadores de mediunidade curadora e passistas distenderam os braços com as mãos espalmadas na direção do público, deixando que as energias de que eram veículos se exteriorizassem, ou eles próprios se transformassem em antenas captadoras, transmissoras das correntes de vibração superior que invadiam a sala,
sendo canalizadas em direção ao público receptivo. Volta a nossa responsabilidade de estarmos com o nosso coração aberto para que toda a equipe maravilhosa de Jesus possa nos amparar e derramar sobre nós as suas bênçãos. E segue. À medida que as vibrações eram direcionadas pelas mentes ativas sobre o público, formou-se uma abóbada fluídica de vários campos vibratórios que se potencializavam quanto maior era a concentração e mais favoráveis os sentimentos de amor e de fraternidade. Então, queridos irmãos, depois destas palavras da Dona Sueli, relata neste livro, aliás, do Manuel Filomeno de Miranda, que ela relata, como nós vamos não nos entregar a esta espiritualidade amiga? Como vamos duvidar do Consolador prometido? Vamos sim fazer a nossa parte. Que possamos cada dia, sem uma exigência maior de que precisamos de imediato chegar à perfeição. Não existe. A natureza não dá saltos. Nós temos que ir passinho a passinho, como estamos fazendo, mas desistir jamais. Porque nenhum de nós vai desistir, porque estamos amparados e seremos devidamente direcionados. E esta doutrina está aqui para nos ensinar que a vida segue, que a partida de um ente querido é apenas um pequeno momento de separação material, porque o verdadeiro afeto permanece. Que a vicissitude da perda do emprego, da perda da casa própria, de uma situação de grande desafio, uma doença grave na família, entregue-se à prece. Acredite, acaso não existe. As situações são direcionadas adequadamente. Acreditemos no nosso Mestre. Ele veio para nos amparar, nos auxiliar e segue no leme, firme. Nós apenas precisamos exercitar no dia a dia os seus ensinos. E para nós concluirmos, nós vamos ouvir uma música. Uma música de Tim e Vanessa.
Que Jesus possa estar sempre no leme e que possamos fazer a nossa parte com o seu amparo. Muito obrigada.